E é importante observar o seguinte: a Bíblia veio para a igreja, não veio pela igreja. Ela veio para a igreja, ela não veio por meio ou pela igreja. E a própria Escritura mostra isso. Vejam passagens interessantes sobre isso. Vejam Efésios capítulo 2. A Bíblia veio para a igreja. Vejam o que diz Efésios 2. É um texto que é muito conhecido, eu gosto muito desse texto. Ele é muito instrutivo. Ele fala assim, vejam aqui Efésios 2, vejam o versículo 19. Veja o que fala. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Quem são essas pessoas? Isso aqui, o versículo 19, contém uma descrição da igreja, é uma referência à igreja. Ele está dizendo isso, olha, vocês, igreja, vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos, vocês têm uma cidadania celeste, vocês são a igreja de Deus, vocês são da família de Deus, vocês são a igreja. E agora vejam o que vem no versículo 20, um versículo muito conhecido dos irmãos. Vejam o que o texto fala, versículo 20. Edificados, vocês como igreja, são edificados sobre um fundamento específico. E vejam qual é esse fundamento. Vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Essa é uma referência aos escritos apostólicos, aos ensinos apostólicos e aos escritos proféticos, aos ensinos proféticos. Ele está dizendo, olha, os apóstolos e profetas são a base para vocês. Sobre essa base, vocês constroem o seu modo de pensar, o seu modo de viver e o seu modo de funcionar. Os apóstolos e profetas lançaram os fundamentos, os alicerces para a igreja ser construída sobre esses alicerces. Os apóstolos e profetas escreveram a palavra de Deus, revelaram a palavra de Deus a vocês. E então agora vocês, quando querem descobrir como edificar a igreja, como fazer com que a igreja cresça em todos os aspectos, vocês se baseiam nos apóstolos e profetas. É sobre eles que vocês constroem o seu pensamento teológico. É sobre eles que vocês constroem a sua ética. É sobre eles que vocês constroem o seu modo de viver. É sobre eles que vocês constroem a sua ideia de como a igreja tem que funcionar. Qual deve ser as suas práticas, como deve ser a sua liderança, como devem ser os seus membros, como devem ser praticadas as suas ordenanças. Vocês aprendem tudo isso a partir dessa base deixada pelos apóstolos e profetas. Deus deu essa base para que a igreja seja edificada sobre ela. Então notem, a Bíblia foi dada para a igreja, para servir de base para a igreja. Não foi dada pela igreja. Vejam 1 Timóteo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas. A que ele se refere aqui? A essa epístola, 1 Timóteo. Escritura, palavra de Deus. Escrevo-te estas coisas. Ele se refere ao seu próprio escrito aqui. A primeira epístola a Timóteo. E ele diz, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. E ele prossegue, explicando por que ele escreveu estas coisas. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte
da verdade. Isso que eu estou escrevendo para você, Timóteo, isso eu estou escrevendo para que você saiba, juntamente com os demais pastores e crentes aí de Éfeso, para que você saiba como a igreja tem que funcionar. Isso que eu estou escrevendo é uma dádiva de Deus, concedida a vocês, para que vocês aprendam como a igreja tem que funcionar. Quer aprender como a igreja tem que funcionar? Leia 1 Timóteo. Porque 1 Timóteo foi escrita com esse objetivo: explicar como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então note mais uma vez aqui, a Bíblia foi dada para a igreja ser construída sobre ela.